Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 1º de dezembro, começando o mês aí. Ontem fechamos o mês bem legal, né? Fechamos o mês não, né? Fechamos o dia de ontem bem legal, uma alta aí relevante. A gente vai comentar sobre essa alta, que possivelmente essa alta ela pode nos confirmar a exaustão da ponta vendedora. E na nossa formação do fundo, a gente precisa da exaustão da ponta vendedora, ou seja, ter uma força de compra maior do que a força de venda. Se a gente der continuidade na movimentação que a gente teve ontem, a gente pode ter essa confirmação sim aí nos próximos dias, beleza? Talvez na próxima semana a gente já consiga falar que tem uma confirmação melhor de que houve uma exaustão da ponta vendedora. Isso daí a gente vai comentar no vídeo de hoje. Vou trazer algumas análises, vou trazer alguns gráficos ontem aqui para mostrar para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e também para poder me mostrar que esse conteúdo aqui está sendo relevante, beleza? Bom, antes da gente comentar do preço do ativo aí, a gente teve uma alta ontem, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui ó, nos dados on-chain, só para a gente ter uma contextualização do que vem acontecendo, né? Primeiro de tudo, aqui a gente está numa fase de capitulação, né? Mostrei para vocês já que a gente está em um período de formação de fundo, tem vários gráficos na análise on-chain que estão indicando regiões de fundo, né? Isso daqui não é porque um gráfico está me indicando região de fundo que eu vou achar que é região de fundo, não. Isso daqui depende de uma análise, depende de vários fatores, para você poder falar que isso é região de fundo, região de capitulação ou não, beleza? Mais um gráfico que eu gosto bastante, NUPL aqui está em fase de capitulação e isso daí eu venho trazendo para vocês há bastante tempo que a gente vem formando fundo. O que eu gosto de ver na formação de fundo é um padrão muito claro e um padrão super simples de entender, que é simplesmente a posição do long term holder. Long term holder, como o nome já diz, é um investidor de longo prazo. E no BTC é muito claro da gente ver os investidores do longo prazo. Como que a blockchain é uma caixa de vidro, você consegue auditar, você consegue ver todas as informações, cara, você consegue entender se o Warren Buffett está comprando, se ele está vendendo, se ele está acumulando, o que ele está fazendo, que ativo ele está fazendo. Basicamente dá pra gente ver tudo isso. E quando eu falo do long term holder, é como se a gente olhasse para esses investidores parecido com Warren Buffett, pessoas que pensam mais no longo prazo, pessoas que pensam mais no ciclo do mercado, investidores mais maduros, beleza? E quando a gente olha para o long term holder, o supply na mão do long term holder, a gente já está em altas aqui, né? Não estamos no all time high, porque em 2015 teve mais supply na mão do long term holder do que a gente tem hoje, mas foi pouca coisa a mais. Mas veja só que historicamente o long term holder ele sempre acumula na baixa e ele distribui durante a alta. Ele chega aqui ó, nas suas mínimas de supply quando a gente forma topo do mercado, beleza? E quando eu olho para esse ciclo que nós estamos tendo aqui agora, a gente vê que teve a distribuição do long term holder, a gente formou topo, depois o long term holder volta a acumular e essas métricas começam a subir mais pesado a partir ali do crash da Terra Luna. Aí a gente vê que a gente começa a ter um aumento do long term holder. Se a gente olhar, essa métrica, ela deu um soluço aqui, ela deu uma queda nos últimos dias. Isso daqui eu já comentei várias vezes com vocês, que foi o long term holder novato, né? Se a gente tirar o long term holder novato, deixar só os velhacos, a gente vê claramente, cara, que o long term holder velhaco, ele segue acumulando, mesmo com toda essa queda que a gente teve da FTX, mesmo com insolvência de, cara, por conta de BlockFi quebrando, por conta de Gemini com problema, DCG com problema, cara, por mais que a gente tenha tudo isso, todas essas notícias negativas, esse FUD, a gente continua com o long term holder acumulando. Então, quando a gente chega nessa fase de capitulação e quando a gente chega na fase de euforia também, a pergunta que eu me faço é: como que o investidor de longo prazo está se comportando nessas regiões? Se o investidor de longo prazo está comprando na capitulação, ótimo, eu quero jogar o jogo junto com esse cara. Se esse cara tá distribuindo, vendendo na euforia, eu também quero jogar o jogo junto com esse cara, porque historicamente ele é o cara, as entidades, né? Eu falo o cara, o long term holder, mas pensa como um grupo de entidades, né? Os investidores mais maduros ali. Essas pessoas, elas estão acumulando nesse momento e elas não perderam a confiança no mercado enquanto FTX quebrou, elas não perderam a confiança no mercado enquanto a gente tem toda essa nuvem negra em cima do mercado cripto, que tudo vai colapsar agora, que o mercado está extremamente alavancado e que a bolha vai explodir. Cara,
eles não perderam essa confiança, essa resiliência do long term holder durante toda essa movimentação negativa do mercado é muito importante para mim confirmar essa tese de formação de fundo, para eu também ter segurança no mercado. Algo que eu sempre falo para vocês, cara, se o long term holder durante a fase de capitulação perde a sua confiança em comprar, em aportar, em segurar o ativo para o próximo ciclo, opa, isso é um mega sinal de alerta para mim de que tem merda aí e essa parada pode ir parar muito mais abaixo ainda do que a gente está. Dá para saber onde que é o preço mais barato? Não, não dá para saber. O que dá para ver é simplesmente qual que é o comportamento do long term holder. Cara, ele tava comprando bastante na faixa dos 20 mil dólares ali, quando a gente tava preso antes da FTX quebrar, e caiu simplesmente para os 16, ele continuou comprando, continuou acumulando, beleza? Então gosto muito de ver o long term holder, a gente segue super saudável com a acumulação do long term holder. E é o que eu falei, eu vou jogar o jogo junto com esse cara. Eu jamais vou jogar o jogo com o short term holder. Quem que é o short term holder? É o oposto do long term holder. Se o long term holder é o investidor mais maduro, o short term holder é o investidor que não tem maturidade nenhuma nos seus investimentos. Olha só como que o supply na mão do short term holder, ele vai aumentar durante o topo do mercado. O short term holder é o cara que compra o topo e vende na baixa. Esse cara é simplesmente o cara que entra no momento errado e ele também consegue sair do mercado no momento errado também. Então eu prefiro jogar o jogo com long term holder, que entra no momento certo e sai na hora certa, do que com short term holder, beleza? Então a gente segue super positivo aí com long term holder. Talvez eu nunca tenha comentado isso com vocês. A gente consegue analisar também como que tá as stablecoins. Obviamente stablecoin é algo novo no mercado cripto. A gente não tem tanto histórico assim. Quando eu olho para análise on-chain, eu uso o BTC porque simplesmente a gente tem mais de uma década de informação do BTC. Então a gente consegue achar padrões, a gente consegue relacionar movimentos. Já falei para vocês que não é porque algo aconteceu no passado que vai se repetir no futuro, mas o passado ele rima com o futuro. Então, se a gente estuda o passado, a gente pode possivelmente encontrar rimas no futuro. E olhar para as stablecoins, a gente não consegue ter tantas métricas, tantos padrões, tantas métricas também. Ainda estamos desenvolvendo análise em cima de stablecoins. Mas isso daqui, esse gráfico, essa linha vermelha aqui, ó, é um agregado das stablecoins. Agregado é simplesmente a soma, né, do USDT, do USC, do BUSD e do DAI também, essas linhas coloridas aqui, cada um é um, é simplesmente o supply dessas stablecoins. Aqui o agregado é a soma de todos. E quando a gente vê essa linha subindo aqui bastante, a gente entende que a demanda por stablecoin ela está aumentando no mercado. Como o mercado é novo, obviamente, a gente vê essa linha subindo muito, porque simplesmente a partir ali, ó, mais ou menos de 2020 para cá, que o negócio começou a dar uma engatada mesmo, e aí a gente tem um aumento do supply. Mas veja que depois que a gente atinge o nosso primeiro topo ali, a demanda por stablecoin, ela simplesmente dá uma explodida muito maior ainda. O que significa isso? Significa o investidor de cripto correndo para um ativo mais estável, que seria pareado no dólar ali, simplesmente saindo dos ativos voláteis, BTC, Ether, qualquer altcoin, saindo dessas criptos e simplesmente indo para o ativo mais estável, porque ele não precisa tirar para uma moeda fiduciária, pagar os impostos, ele pode continuar dentro do mercado cripto ali, tendo essa estabilidade da stablecoin, beleza? E aí, como que isso é novo, a gente não tem tantos padrões ainda em cima do supply, mas veja só, algo interessante, algo que já começa a chamar a nossa atenção para no futuro a gente conseguir tirar conclusões de padrões sobre o supply das stablecoins, por exemplo. A gente vê que a partir ali, ó, do crash da Terra Luna, a gente começou a ter uma diminuição do supply da stablecoin. Isso daqui pode significar duas coisas.
Primeira coisa que pode significar é simplesmente o investidor ele saindo do mercado cripto, mesmo ele tendo em stablecoin, ele simplesmente vê ali que o fato da Terra Luna, do ST ter colapsado, ele pode simplesmente aceitar uma saída e voltar para a moeda fiduciária, simplesmente sair do mercado cripto, tirar aquele dinheiro do mercado cripto, deixar no banco e quando for hora dele voltar, ele vai voltar e vai comprar o asset, né, o ativo que ele quer naquele determinado momento. Esse é o primeiro lado que a gente pode sim interpretar que pode acontecer, e o segundo lado que a gente pode interpretar também é que as pessoas que estavam nas stablecoins, estavam ali com seu capital mais estável, elas começam a buscar um aumento pelo risco, que é simplesmente comprar os ativos, sair do ativo estável e passar para os ativos que são voláteis, né? Então a gente vê que tem essa diminuição aí do supply das stablecoins nos últimos períodos ali, a partir do crash da Terra Luna, a gente viu uma diminuição, depois na 3AC aqui a gente viu uma diminuição maior ainda, e aí a gente vê uma diminuição ainda mais no supply de stablecoin. Simplesmente tem essas duas teses na mesa, não vou descartar a hipótese de simplesmente as pessoas estarem tirando o capital do universo cripto e trazendo para moedas fiduciárias, mas a gente pode ter sim uma volta das stablecoins exatamente para o mercado cripto. Esse é um fator super interessante. Isso daqui a gente só vai ter certeza mais para frente quando a gente conseguir desenvolver mais estudos em cima de stablecoin, quando a gente tiver muito mais dados em relação a stablecoins, beleza? Mas a gente vê essa diminuição do supply também é super interessante nessa formação de fundo. Hoje, quando eu olho para todos os gráficos, quando eu olho, cara, eu já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal, desde julho, eu venho falando para vocês, a partir do momento que a gente passou dos 22 mil dólares para baixo, eu venho falando para vocês que a gente está constituindo o fundo do BTC. Eu sei qual que é o preço mais barato? Não, eu não sei qual que é o preço mais barato e não dá para saber qual que é o preço mais barato, mas eu sei qual que é a região mais barata. No vídeo de ontem eu mostrei para vocês como que eu faço para definir essa região de capitulação, essa região de formação de fundo. Dito isso, a partir do momento que a gente chega nessa região de fundo, eu vou buscar métricas e métricas e métricas para poder me confirmar que realmente estamos constituindo o fundo. Cara, não ache que o fundo do mercado ele vai acontecer em um dia e o mercado vai retomar no outro. Não, cara. Em 2018 a gente passou 8 meses formando fundo em lateralidade. 2015 a gente passou um ano formando, acho que um ano e meio mais ou menos, formando fundo em lateralidade. Esse é o ciclo do mercado. O ciclo do mercado ele funciona assim. Geralmente é comum que a gente bata o all-time high em um dia e ali a gente fique na região ali do all-time high algumas semanas e simplesmente, cara, que a gente fique meses na formação do fundo. Então tem que ter paciência, tem que dar tempo para sua tese ser provada ao longo do tempo. Tem que dar tempo para ser provada ao longo do tempo, é meio gerúndio, né? Mas tudo bem. Então a gente precisa de tempo para aquela tese ela ser maturada. Desde julho eu venho falando para vocês que a gente está constituindo o fundo do BTC. E quando eu olho para a região que nós estamos aqui, ó, olha, desde ali ó, dos 18 mil dólares, antes da gente ter a quebra da FTX, a insolvência da FTX, já vinha tendo um aumento de uso da mempool. Olha só, esse gráfico laranja aqui, ó, um aumento de uso. Deixa eu colocar aqui uma média de 14 dias só para a gente ver. Olha só, a gente já vinha tendo um aumento aqui da mempool. Obviamente, depois que a gente teve a queda ali no crash, a gente tem uma grande utilização da mempool, mas a gente vê que já passou o crash da FTX e a gente vê que a gente está mantendo um aumento do uso da mempool. O que seria esse mempool aqui? É simplesmente as transações paradas ali na mempool esperando para entrar no próximo bloco. Entenda a mempool como uma estação do trem e o bloco ali, quando ele é confirmado, é simplesmente o trem chegou, a transação entrou dentro do trem e foi embora. Quando a gente vê esse aumento da mempool, significa que está tendo um acúmulo de demanda por utilização da rede. Cada bloco sai mais ou menos ali a cada 10 minutos. E se a gente tem o número da mempool aumentando, significa que está tendo mais transações do que aquele bloco comporta. Por isso que a gente tem um aumento do uso da mempool. Ver isso daqui
na formação do fundo é simplesmente aquele cheiro de que a demanda está voltando para o mercado. Não dá para falar que a gente tem demanda no mercado ainda, já comentei isso com vocês aqui, mas dá para falar que a gente está tendo um aumento da demanda, e a demanda ela vai aumentar na região do fundo e depois ela vai começar a subir quando a gente estiver saindo da capitulação, depois quando a gente estiver no otimismo ali, antes da nossa bull run, todo ciclo é importante que a demanda chega. E quando eu olho para os dias de hoje, mesmo com todos esses fatos que a gente está tendo, a gente tem aumento da mempool, cara, isso para mim é uma tranquilidade de que está acontecendo, vocês estão vivenciando a formação do fundo, saiba você ou não, acredite você ou não, mas provavelmente em 2025 você vai olhar para trás e vai ser a mesma coisa que você olhar hoje para 2018 e falar que, tipo, pô, o BTC tava em $4.600, $5.000 ou $6.000. E, cara, a gente tava constituindo o fundo ali, bateu 3.200 e tal, e depois o mercado foi parar em $68.000. Então, provavelmente, o que você está vivenciando hoje é exatamente o que você teria vivenciado em 2018, ali quando a gente estava na região dos $4.000 ali. Seria o mesmo sentimento, as mesmas informações, toda aquela parte negativa, né? Todo o FUD, né? Vigente no mercado também, cara, provavelmente você está vivendo a mesma coisa. Lá na frente, em 2015, e aí você vai poder olhar para trás, porque se você está aqui vendo esse vídeo hoje, cara, muito possível que você vá continuar no ciclo até a alta. Porque se você chegou até aqui, hoje só está no mercado as pessoas mais fortes mesmo no mercado. São as pessoas que gostaram da tecnologia, acreditaram na tecnologia, gostaram do mercado, estão aqui para ficar. Porque ninguém que é simplesmente eufórico, entrou aqui só por enriquecer, vai estar no mercado durante o bear market. Essas pessoas simplesmente, os mega especuladores, eles aparecem só no topo do mercado, depois eles somem, beleza? Então a gente vê aumento da mempool, isso é interessante também, nos ajuda a confirmar essa formação de fundo. Bom, aqui a gente pode olhar para os números de carteiras que a gente tem no BTC, tá? Se a gente olhar aqui essas linhas separadas aqui, a gente tem várias categorias de carteira com mais de 1 BTC, carteira com mais de 10 BTC, com mais de 1.000 BTC, com mais de 100 BTC e com mais de 10 BTC também. Então, se eu fizer um agregado disso tudo aqui, descartando apenas as carteiras menores, né? Eu não quero olhar as carteiras menores, porque essas carteiras aqui, elas vão estar constantemente crescendo. Então, se eu olhar o agregado descontando as carteiras menores, eu quero que vocês reparem aqui, ó, qual que é o movimento que a gente tem. Isso daqui é uma movimentação de investidores mesmo. Olha só como que aumenta antes da formação do nosso topo, houve o nosso topo, a gente tem uma diminuição, a gente tem um desinteresse do ativo e aí a gente constitui um fundo. Depois que a gente constitui um fundo, isso volta a subir novamente, demanda entrando, número de carteiras aumentando, e aí a gente vai dar uma estabilizada ali, depois até o preço subir. Subiu, fez um novo, tá fazendo novos all-time highs, a gente começa a ver distribuição. Olha só, diminuição das carteiras. A gente faz aqui o nosso topo de complacência, diminuição das carteiras. E aí, quando a gente olha para os patamares que a gente está hoje, olha só como que o aumento está sendo consistente de novas carteiras, seja ela de 100 BTC, eu não quero olhar aqui para o tamanho da carteira. O que eu estou buscando analisar aqui não é simplesmente se, pô, Baleia está comprando mais de 10.000 BTCs, a gente sabe que é baleia. Cara, eu não quero saber se baleia está comprando, eu não quero saber se shrimp está comprando, né, que são os camarões, eu não quero saber nada disso. Eu simplesmente juntei todo mundo aqui, fiz um agregado só para saber se está tendo demanda. Não importa para mim qual que é o tamanho da carteira aqui, simplesmente importa para mim que se o agregado das carteiras está subindo, significa que a gente tem uma demanda entrando. Cara, já falei diversas vezes para vocês, não existe bala de prata nesse mercado. Não é porque um gráfico de uso da mempool
tá apontando que tá tendo uso da mempool, que eu vou simplesmente sentar a bunda na cadeira e falar, nossa, a demanda tá voltando. Não, galera, você tem que buscar mais informações. Eu gosto de falar que um bom analista, analista profissional, é aquele analista que cava informações. Então, você viu uma informação, cara, você vai atrás outra informação relacionada e você vai cavando até você montar a sua tese, até você chegar em uma conclusão. Não seja um investidor de tipo, nossa, porque o indicador Psycho Bot em Topo tá indicando que é formação de fundo, então eu vou investir. Cara, não seja esse tipo de investidor. Não é porque o Plan B falou que no mês de novembro vai bater 90 mil dólares que eu vou vender nos 90 mil dólares. Cara, não seja esse tipo de investidor que busca uma bala de prata. Seja um investidor maduro, um investidor profissional, uma pessoa que saiba cavar, que saiba concluir tese. Não é porque eu tô falando as coisas aqui para você também sobre análise. Cara, eu trago análise para você todos os dias, mas essa é a minha análise. Você tem que pegar as informações que eu trago para você, estudar, cavar também e se perguntar, será que tá tendo o mesmo aumento da mempool? Deixa eu ver, deixa eu tentar confirmar isso, deixa eu buscar outras métricas também que comprovem isso. Isso é a sua jornada de investidor mesmo. Se você depender de mim para tomar suas decisões, cara, você vai sentar na graxa. Certamente você vai sentar na graxa, porque talvez no dia que você mais precisar de decisão, cara, você não sabe se eu vou estar aqui, você não sabe se eu vou estar com dor de barriga, você não sabe o que vai acontecer, você vai ficar dependendo de mim mesmo? Não, não faça isso. Tenha a sua própria autonomia. Olhar a minha análise para agregar na sua análise, excelente, você está fazendo certo. Se você está aqui para aprender junto comigo, você está fazendo certo. Agora, se você está aqui para olhar as minhas decisões e simplesmente decidir junto, cara, você vai sentar na graxa em um determinado momento, beleza? Então, quando eu começo a cavar nas informações e junto o agregado aqui de carteiras, cara, eu confirmo essa informação de que a gente está sim tendo um aumento da demanda. Está sendo sutil ainda, mas está tendo o aumento da demanda e está tudo bem ser sutil, porque na formação do fundo vai ser sutil mesmo. Se a gente olhar aqui para número de novos endereços, né? New address. Se a gente olhar aqui para número de novos endereços ativos, cara, a gente vai ver que simplesmente é uma demanda sutil que ela vem aparecendo. Olha só, lá em 2018, como veio aumentando aos poucos, novos endereços, veio aumentando aos poucos. Depois a gente teve uma pequena queda, depois do crash de 2020, a gente vê que tem um aumento de novos endereços. É sutil no começo isso daqui, ó, não vai aparecer do dia para noite pipocando para você. Nossa, a demanda surgiu. Não, mas quando eu vejo aqui, ó, que desde do evento da 3AC ali, ó, desde quando a 3AC quebrou, a gente tá tendo esse aumento sutil aqui, ó, dia após dia de novos endereços, mostra a demanda também entrando no mercado. Obviamente teve uma demanda maior aqui no meio do caos, né? Chegou muita gente nova quando a FTX quebrou. Por que chegou gente nova? Porque simplesmente saiu na mídia e pessoas acabam entendendo que pode estar o preço pode estar do ativo muito barato, beleza? Então a gente olhando tudo isso daqui, cara, eu confirmo sim que a demanda ela tá chegando no mercado. Isso é super importante. Se a gente olhar para as carteiras do Ether, eu nem somei aqui, nem fiz o agregado das carteiras do Ether, porque simplesmente todas as carteiras do Ether aqui, ó, elas estão apontando para a lua, cara. Desde quando a gente começou a ter essa queda aí, desde quando começou toda essa história da FTX estar insolvente, as carteiras do Ether, cara, com mais de 10 Ether, mais de 1000 Ether, mais de 100 Ether, cara, simplesmente tá todo mundo apontando pra lua aqui sem freio. Tá tendo um acúmulo gigantesco de Ethers depois que a gente teve essa queda. Isso daí, o que nos mostra? Demanda, tô confirmando que no Ether também tá tendo essa demanda. Então aquilo que no BTC tá tendo de demanda, a gente pode confirmar que é demanda mesmo? Lembra? Cava, informação, vai cavando até você chegar em uma conclusão. Então olhar para o cenário que nós estamos hoje, que é vivenciando a capitulação, vivenciando a formação de fundo, acúmulo do long term holder e simplesmente demanda começando a aparecer, cara, se você não sabe como que o preço se movimenta, mas ele se movimenta através de são 3 eixos que a gente tem no gráfico, né? Que a gente fala de... A gente tem um gráfico de
preço, de quantidade, né, de supply e de demanda. Isso daqui se chama oferta e demanda. Todos os mercados funcionam assim. Se a gente tem diminuição da quantidade, supply circulante, aumento da demanda, isso caracteriza no aumento do preço. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é simplesmente olhando a oferta e a demanda do BTC. A gente está tendo uma diminuição da quantidade em circulação do supply, porque o long term holder está acumulando e começa a entrar demanda. Isso daí é super favorável para a gente ter a nossa formação de ciclo do mercado, beleza? E como eu falei para vocês no começo do vídeo, que a gente pode estar tendo a exaustão da ponta vendedora, por que eu falo isso que a gente pode estar tendo uma exaustão da ponta vendedora? Ontem a gente teve uma alta irrelevante, tá? Cuidado com ejaculação precoce, não vá achar que isso daqui foi uma mega alta que a gente teve no mercado, não foi uma mega alta, foi simplesmente uma alta aí que a gente teve, foi relevante, beleza? Mas a gente continua consolidado dentro da mesma região que eu mostrei para vocês ontem, não mudou nada, a gente continua preso aqui, enquanto a gente estiver dentro dessa região aqui, cara, mais do mesmo. O preço pode ir para cima, pode ir para baixo, a gente vai estar falando mais do mesmo. Então, para mim, isso daqui não é algo que, nossa, é confirmação de formação. Calma, cuidado, não vai com a ejaculação precoce. Só que por que eu falo que exatamente com essa alta de ontem a gente pode ter uma exaustão da ponta vendedora? Porque ontem aconteceu um fato super interessante e que poucas pessoas estão ligadas. Mas ontem o minerador vendeu pra caralho no mercado. A gente teve um minerador simplesmente diminuindo a sua posição no mercado. Ele aproveitou essa alta para realizar lucro. A gente sabe que os mineradores eles estão bastante no prejuízo, né? Principalmente por conta do preço do ativo, né? Os mineradores, já falei para vocês que os mineradores mais amadores, eles vão falir, vão capitular, vão sair fora do mercado e simplesmente os mineradores maiores que vão aproveitar tudo isso. Mas olha só, na data de ontem, isso daqui é o balanço dos mineradores, tá? Se a gente olhar aqui, ó, de todo o histórico, olha só quanto que o balanço diminuiu aí na data de ontem, foi muito. E se a gente olhar para o volume... Desculpa aí, galera. Faltou voz aqui. E se a gente olhar para o volume, vocês acham que vídeo aqui cara, não tem edição não, tá? Para quem não sabe, todos os meus vídeos aqui é sem edição. Eu gravo em uma vez só, dei rec, vai embora e não tem edição não. Então não corta nada, vocês vão ficar com soluço aí mesmo. Então quando a gente olha aqui para a data de ontem, o minerador vendeu 10 mil bitcoins na data de ontem. Isso daqui é uma venda muito forte para o mercado. Talvez você não tenha noção de o que seria 10 mil bitcoins sendo vendidos, mas, cara, 10 mil bitcoins sendo vendidos é muita pressão de venda que a gente tem. E ver que ontem teve uma venda de 10 mil bitcoins somente dos mineradores e o mercado absorveu essa venda e continuou subindo, é muito positivo. Mostra que a gente pode sim estar tendo a exaustão da ponta vendedora, e que é ter mais compradores, mais força compradora do que forças vendedoras. Se a gente tiver continuidade da alta de ontem, também não adianta nada ontem ter subido e hoje devolver tudo, cara, tem que esperar. Eu sempre falo para vocês, o mercado, você tem que dar tempo pro mercado confirmar a movimentação, confirmar aquela tese. Então, se a gente não vê o mercado voltando depois dessa alta de ontem, vê ele se segurando aí nos próximos dias, vai chegar final de semana, na semana que vem, se a gente vê o mercado cripto do BTC se segurando acima dessas regiões aí dos 17 mil dólares, pode voltar um pouquinho também, mas não perdendo o fundo anterior, não devolvendo toda a alta de ontem. Isso é super positivo, porque sim, aí a gente pode confirmar que a ponta vendedora está em exaustão. A gente tem mais ponta compradora do que vendedora, porque, galera, uma venda dessa, cara, derruba o mercado e derruba o mercado forte. Para a gente ter uma venda dessa e o mercado simplesmente continuar subindo, a gente nem fechou o candle com sombra, cara. A gente simplesmente fechou uma bela alta na data de ontem. Então, isso me mostra uma grande pressão
de compra. A história que o dia de ontem me conta é essa. Eu sempre falo para vocês, eu gosto de entender a história do candle, eu gosto de entender a história que o mercado me conta e olhar para ontem, ver que a gente teve um baita candle de alta aí, fechando ali próximo da sua máxima, mostrando força compradora mesmo, e entendendo, olhando na análise on-chain e vendo que os mineradores simplesmente despejaram 10 mil BTCs, cara, olha só, a gente não teve nem a última venda dos mineradores nesse nível aqui, ó, mais alto do que esse nível aqui, foi simplesmente quando a gente estava na nossa bull run, que aí o mercado tem muita pressão de compra mesmo, aqui, cara, tem euforia pra caramba, o mercado absorve e vai embora, beleza? Mas olha só como que desde quando a gente tem o nosso bear market, essa foi a maior venda dos mineradores. A venda anterior foi ali, depois do crash da Terra Luna, que eles venderam 8.7 mil bitcoins, e de lá pra cá, eles não fizeram uma venda tão alta assim, sempre ficava ali no patamar dos 5K, 7K mais ou menos, e aí a gente tem essa venda de 10 mil em um único dia. Ou seja, isso daqui é algo muito bom, só que a gente só vai conseguir confirmar essa tese de que o mercado realmente absorveu essa venda se a gente continuar tendo alta, se o mercado não devolver toda a alta de ontem. Se ele devolver toda a alta de ontem, a gente não pode falar que o mercado absorveu essa venda, beleza? Obviamente vai chegar o final de semana e vai dar uma esfriada no mercado cripto, mas possivelmente na semana que vem a gente já consegue entender um pouco se a gente teve essa absorção da venda do minerador, beleza? Então isso é muito bom, eu fico muito satisfeito em estar vivenciando esse momento agora, tá entendendo que, cara, tá acontecendo, cara. Tudo que precisa acontecer pra gente formar fundo está acontecendo. A FTX ter quebrado também é um fato importante para a gente ter a nossa formação do fundo. O bear market está aí para desalavancar o mercado. Caso o mercado continue alavancado, a gente vai alavancando, 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 chega uma hora que explode, colapsa. Então, se a gente tem um ciclo onde as pessoas se alavancam e depois o mercado desalavanca todo mundo, isso é saudável para a próxima alta a gente começar a subir de maneira saudável, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like para retribuir um pouco esse conteúdo que eu estou trazendo para você, também para mostrar que isso está sendo relevante, para ajudar o canal. E se você não for inscrito no canal, te convido a fazer parte dessa comunidade aqui, porque eu tenho certeza que eu vou te trazer um mega conteúdo todos os dias da semana, beleza? Igual o conteúdo que eu te trouxe hoje aqui. Forte abraço para vocês, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!